Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês na noite de hoje. E hoje a gente vai falar de um tema muito bonito e muito interessante da nossa doutrina consoladora, que trata da nossa relação com Deus, sem intermediários, sem intercessores. Hoje o papo é sobre nós e Deus. Eu digo isso sem intercessores e sem intermediários, porque dependendo da nossa formação, não só dessa e das outras vidas, a gente aprendeu que às vezes a gente precisa de algum intermediário nessa relação. Às vezes fomos ensinados também que a gente não é tão digno de se reportar a Deus diretamente, ou que nós somos culpados de alguma coisa, ou que não somos merecedores, mas aí vem a nossa querida doutrina e nos revela algo muito diferente, que é algo muito bonito e muito motivante para a nossa caminhada, nessa nossa caminhada ao longo dos séculos, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Então, mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, ainda de vez em quando a gente tem algumas dúvidas. E, às vezes, também a gente dá uma fraquejadinha e a gente, na nossa fé, a nossa fé também, às vezes, dependendo do momento, dependendo da dor, dependendo da hora, ela pode fraquejar um pouquinho. E nesses momentos a gente realmente fica em dúvida se Deus está nos escutando. Então, esse tema ele é um pouquinho provocativo, mas a gente vai descobrir que ele é muito leve. Ele, num primeiro momento, a gente pode pensar, puxa, silêncio de Deus, o que está se falando aqui? Mas a gente vai justamente abordar esse tema e mostrar como existe um ensinamento muito rico e muito bonito por trás disso. Eu estava falando que às vezes a gente fica em dúvida e fraqueja. Deixa eu dar alguns exemplos. Vocês querem ver? Quem aqui já fez uma oração que parecia não passar do teto? Ou quem já não se perguntou, puxa, será que Deus me ouviu? Por que será que minha oração não foi atendida? Por que aquela criança morreu, por exemplo? Ou por que pessoas boas sofrem? Será que Deus esqueceu de mim? E aqui também, com certeza, não só eu, mas todos nós, podemos já ter nos perguntado algum dia por que aquilo que a gente pediu para Deus não aconteceu. Talvez uma cura, talvez um emprego, a restauração de um casamento, de um relacionamento, uma oportunidade. E é nesses momentos, às vezes, que a gente pensa, né, será que Deus nos ouviu? Mas aí vem aquela pergunta, ou será que nós não estamos entendendo a maneira que Deus responde? Então, irmãos, prestem bastante atenção na mensagem de hoje, porque a gente vai relembrar algo que é muito importante que às vezes a gente esquece. Deus é perfeito. E como Deus é perfeito, a gente não precisa ficar em dúvida, a gente não precisa duvidar. Porque quando Deus parece em silêncio, talvez Ele está preparando uma resposta dentro de nós, organizando algumas coisas ao nosso redor, fora de nós. E a chave de tudo isso está na forma como a gente se comunica com Deus, através das orações. Então, para começar, existe uma diferença muito grande entre oração respondida e oração atendida. Nem sempre toda oração atendida é boa. E nem toda oração negada é ruim. A gente vai explicar ao longo dessa conversa o porquê disso tudo. E eu vou dar alguns exemplos. Imagine vocês um agricultor
que ele planta hoje e ele ora a Deus para que ele tenha uma boa colheita. Ele vai, planta, faz todo o trabalho dele, mas depois de alguns dias ele vai lá e nada. Daí ele espera mais um pouco, vai lá, olha de volta o campo, nada. E aí ele começa com as dúvidas, espera mais algumas semanas e nada de novo. Será que Deus não respondeu as súplicas, as orações? Ou será que a resposta já iniciou e ele não está percebendo? Porque uma coisa a gente tem que prestar atenção aqui. Quem entende de planta e quem sabe que o mecanismo de uma semente, primeiro que demora um pouquinho para a raiz romper aquele receptáculo. Eu não sou especialista em botânica, em sementes, mas eu sei que leva um tempinho. E, principalmente, esse movimento acontece longe dos nossos olhos, porque acontece embaixo da terra. Primeiro, a gente precisa lembrar que a raiz nasce primeiro, depois a planta, depois que vai ficar tudo verdinho. Então, nós somos, às vezes, muito imediatistas. E a gente aprendeu a querer tudo, e na idade moderna, agora, em 2026, a era da informação e tudo mais, onde todas as coisas são muito aceleradas, a gente também aprendeu a ser mais imediatista ainda. E a gente quer tudo para ontem. E nesse contexto, talvez não seja Deus que esteja demorando. A gente tem que também levar em conta que talvez sejamos nós que estejamos com muita pressa. Quer ver um outro exemplo? Quem aqui já andou de avião? Legal. Eu acho que quem andou de avião ou quem já assistiu algum filme já sabe da questão da turbulência, né? Que ninguém quer passar por uma turbulência. Muita gente fica com crise de ansiedade, as mãos suam quando você está ali no avião e o piloto ele só faz uma mensagem dizendo assim: pessoal, agora apertem os cintos que a gente vai enfrentar uma turbulência e tudo mais, mas depois disso fica um silêncio, ele desliga a comunicação e vai trabalhar. A gente sabe que ele está trabalhando, mas os passageiros, após alguns minutos, começam a imaginar um monte de coisa. Começa a querer tentar o que está acontecendo e tudo mais, e às vezes o silêncio da cabine gera mais ansiedade do que a própria turbulência. As pessoas até esquecem da turbulência, mas começam a imaginar a ansiedade do que pode estar acontecendo. Então, dá aquela ansiedade, dá vontade, às vezes tem pessoas que ficam com vontade de ir lá e bater a porta lá do piloto, lá, ei, tá tudo bem aí? Para tentar ficar um pouco mais tranquilos. E eu estava pensando aqui, será que às vezes a gente não faz a mesma coisa com Deus? Porque enquanto nós estamos ansiosos, enquanto a gente está esperando, né, as coisas acontecerem, Deus está trabalhando. E a gente precisa acreditar nisso. Só que Ele está trabalhando onde nós não conseguimos enxergar. A gente precisa confiar no comandante, porque o comandante ele estudou bastante, ele trabalha bastante nisso, ele fez muitos simulados, trabalhou em situações parecidas e às vezes mais perigosas que essa para nos dar segurança. A gente precisa confiar no comandante. E o mesmo para um médico, por exemplo, que às vezes trabalha, ele estuda mais de 10 anos antes de salvar a primeira vida. A gente precisa confiar, está tudo bem. Então são exemplos simples que eu trago do nosso cotidiano, mas que nos passam uma mensagem muito forte que a gente precisa primeiro tentar entender o contexto, primeiro entender o que está acontecendo antes de exigir pressa, seja do piloto, seja do médico ou seja de Deus.
Agora, o que a doutrina realmente nos ensina? No capítulo 27 do nosso querido Evangelho, os nossos amigos benfeitores nos esclarecem que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. E esse capítulo ele é muito bonito porque ele trata da qualidade da prece, da eficácia da prece, da ação, da transmissão de pensamento, preces inteligíveis, maneiras de orar. E isso é fundamental para nós aprendermos a nos comunicar bem com Deus. E agora, eu falei que eles nos ensinam que Deus conhece as nossas necessidades mesmo antes da gente pedir. Isso quer dizer, então, que a gente não precisa pedir mais? Não precisa. Eles sabem já, a gente não precisa pedir? Não, não é isso que eles falam, não. Mas eles nos dizem que o mecanismo da prece não é informar a Deus. O mecanismo da prece, ou a prece, tem a função de transformar quem ora. Então, isso é bastante importante, porque às vezes a gente transforma as nossas preces em pedidos. A gente pede, 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 mas e a transformação? Então, aqui eles estão dizendo, olha, a prece não é simplesmente para comunicar a Deus. Estou fazendo um bilhetinho, agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo. Semana que vem, já estou me adiantando, semana que vem eu vou precisar disso, porque daí eu não preciso pedir de volta. Não. O mecanismo da prece é transformar a pessoa que ora. Isso é bastante importante. Sobre pedir, tem uma historinha, eu hoje estou cheio de historinha, mas tem uma história bem interessante sobre pedir. Agora imaginem, eu quero que vocês façam o exercício aqui de imaginar um filho que tem uma prova super complicada na próxima semana, ele está em apuros, porque ele está com medo de reprovar e tudo mais, e ele pede a Deus sucesso nessa prova. Que a prova, que ele suplica a Deus que tudo se resolva. Agora imagine, por alguma situação, se para resolver esse problema, o pai do aluno pega, vocês já assistiram o filme do Harry Potter, que tem aquela a capa da invisibilidade? Se o pai pega, coloca a capa da invisibilidade, vai lá na escola, faz a prova, pega, escreve tudo, entrega para o professor, qual que seria o resultado? 10. Resolveu o problema? Não, porque ele precisava aprender. E se o pai fez a prova para ele, ele não aprendeu. Então, continua sem aprender. Eu trouxe esse exemplo, essa historinha, porque é exatamente isso que às vezes a gente faz nas nossas provas da nossa vida. Às vezes a gente tem uma prova e antes mesmo de fazer a prova, a gente já está pedindo socorro, já está pedindo para que essa prova se resolva e que alguém vá lá e resolva esse problema para a gente. Então, os nossos benfeitores, eles dizem que as preces atraem os nossos anjos de guarda, atraem os nossos mentores, atraem os bons espíritos. E olha que interessante. Às vezes a gente faz a prece esperando que Deus mude o problema, que Deus resolva o problema. E a gente fica esperando o problema se resolver. Mas Deus manda pessoas, Deus manda, às vezes, uma inspiração, manda um amigo que chega do lado, dá alguma dica, alguma coisa, e a gente fala, não quero nem escutar essa dica, eu estou com um problema para resolver. E às vezes ele manda um médico, manda um livro, manda um passe, manda uma palestra. Será que Deus respondeu? Eu acho que sim, mas talvez não da forma com que a gente estava esperando, ou não da forma como a gente estava imaginando que ia ser a resposta.
Então, irmãos, eu acho que eu já disse em alguma outra palestra também que Deus ele nos quer fortes. E muitas vezes, para a gente se fortalecer, a gente tem que vencer as provas. É esse o objetivo da nossa existência aqui. A gente precisa sair mais forte do que a gente entrou, porque Deus está nos esperando, Ele tem projetos muito maiores para a gente. E esses projetos que Ele tem para a gente vai exigir mais conhecimento, mais garra, que Ele está esperando que a gente participe da construção da obra divina. Quem já leu A Caminhos da Luz já pôde perceber que no começo, Emmanuel conta que o Deus pegou a sua melhor equipe ali para trabalhar com os elementos do universo e tudo mais. Espíritos, a gente sabe que, com certeza, espíritos super desenvolvidos. Esse é o nosso destino ao longo dos séculos, ao longo das existências. Deus está esperando que a gente também aprenda as lições que a gente precise aprender, que a gente se desenvolva e que a gente seja forte. Mas se a gente pedir para o Pai fazer a prova para a gente, a cada prova que a gente tenha que fazer, a gente nunca vai aprender. Então, essa é uma das razões que Deus ele modifica algumas coisas, sempre modifica os acontecimentos. Eu tenho uma outra questão aqui também, que Deus responde muitas vezes de forma que a gente não espera, e eu já falei. Não é da forma com que a gente imagina. As coisas acontecem, só que a gente precisa prestar muita atenção nesse contexto. A vida da gente é tão corrida, tão atribulada, que às vezes a gente não vê o que está na nossa frente. A gente precisa tentar entender isso para a gente se modificar quando a gente ora também. Eu vou dar um outro exemplo aqui acho que vocês viram o filme Nosso Lar. E o que aconteceu com o André Luiz, ele é muito elucidativo para a gente, é muito importante, porque quantas vezes André Luiz pediu socorro? Foram 8 longos anos pedindo socorro. Porque quem está numa situação, no umbral assim, não está lá, está desesperado. A coisa não está legal. Com certeza ele pediu socorro. E aí a gente pode se perguntar, mas por que o socorro demorou tanto? Se ele estava pedindo socorro e as informações dizem que se passaram 8 anos. 8 anos pedindo socorro e ninguém vinha atender ele. A resposta é que primeiro ele precisava mudar a frequência mental dele. Primeiro ele precisava mudar a condição dele, porque ele estava no estado de perturbação, ele estava no estado de revolta, ele estava no estado muito ruim. Como que ele ia ser recebido nos hospitais do Nosso Lar naquela situação? Então ele primeiro precisava, se tranquilizar. E, claro, para ele poder ser recebido na colônia de socorro de atendimento. Daí vocês também podem perguntar, tá, mas então o que aconteceu que de repente, milagrosamente, aconteceu que ele foi resgatado e ele foi socorrido? Aqui eu vou contar o que ele, André Luiz, respondeu, exatamente com as palavras dele. Ele disse que depois de 8 anos, ele conseguiu finalmente fazer uma oração sincera. Diz que não foi uma oração super complexa, nada, não foi longa. Ele relata que não foi bonita, não foi decorada, mas foi muito verdadeira. Mas principalmente quando ele fez essa oração, ele já tinha entendido e parado de reclamar. Ele já tinha parado de culpar os outros, porque quando a gente está numa situação também assim, é fácil da gente começar a apontar para os lados.
você que me colocou nessa enrascada, eu estou passando por isso por causa de você e tudo mais. Ele parou de culpar os outros e ele começou a reconhecer suas responsabilidades. Quem conhece a história de André Luiz sabe que também ele tinha muitas responsabilidades para entender sobre a vida que ele teve aqui. E ele conseguiu tudo isso, se ajoelhou e disse: meu Deus, nesse momento se configurou o cenário necessário para o resgate dele. A sintonia mudou e o resgate aconteceu, como vocês sabem. E aí eu pergunto para vocês, o socorro chegou naquele dia? Que ele se ajoelhou e o pessoal falou, opa, agora sim. Não. Olha que história bonita. Olha como as explicações deixam a gente muito motivado, porque tudo tem um contexto muito rico por trás. O Clarencio, ele nos explica que ninguém fica abandonado. Essa é uma outra cena do filme, a cena do resgate. Os socorristas estavam aguardando ele há muito tempo e ele não ficou desamparado em nenhum momento. Mas como falei, o estado de perturbação dele não permitia ele ser resgatado. Imagine se ele ser colocado no hospital, no nosso lar, naquela condição. Então ele precisava primeiro resolver algumas coisas, mas a todo momento os espíritos eles estavam do lado aguardando o momento correto, o momento certo para ser ajudado, porque eles respeitam a lei, eles respeitam o livre-arbítrio, eles respeitam o mérito também, e principalmente o momento. E a lição que André Luiz nos traz aqui é que a prece tem o poder de acelerar as coisas. Olha, aqui é uma mensagem muito importante para a gente. Acelerar para uma condição de calmaria, de pacificação do nosso ser, apaziguamento de nós mesmos. Foi tudo isso que ele conseguiu para reunir condições de ser resgatado. Agora, eu acho que esse ensinamento é muito para a gente, porque a gente não precisa ficar 8 anos no umbral sabendo disso. Porque a gente já sabe, como diz o outro, o caminho das pedras, né? André Luiz está falando, olha, se você se acalmar, se apaziguar, reconhecer suas responsabilidades, perdoar, a gente não precisa passar por 8 anos. André Luiz está dando a dica, ó, basta a gente querer e basta a gente entender a partir desse ensinamento que ele nos dá. E é justamente por isso que os grupos espíritas têm os grupos de estudo, as palestras, os momentos em que a gente pode, com mais calma, com mais tranquilidade, longe daquele barulho todo do mundo, aprender lições como essa. Lições de toda a doutrina. Chico, André Luiz, Emmanuel, todos eles têm muitas coisas para nos ensinar em relação a isso. Mas voltando aqui, analisando esse caso do André Luiz, vocês percebem que a transformação acontece primeiro dentro de nós. Não aconteceu ao redor, porque às vezes a gente espera que a transformação aconteça ao redor. Aconteceu dentro dele primeiro. E que sofrer ou doer, às vezes dói a nossa teimosia, né? É o resultado de quanto tempo a gente permanece empacado, teimosos na mesma posição. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui que talvez fique bem didático aqui. Eu acho que todo mundo aqui usa esses aparelhinhos, né, no trânsito, se deslocando, o GPS e tudo mais. E o GPS é muito interessante porque às vezes ele nos manda virar. A gente está indo reto, a gente acha que a gente conhece o caminho e o GPS fala vire à direita em 120 metros. E a gente fala, eu conheço o caminho, eu vou reto. E a gente vai reto. Teimoso, né? A gente vai reto. Daí chega mais na frente, trânsito todo parado, às vezes tem um acidente, alguma coisa, e a gente fala,
Agora eu sei por que ele estava mandando eu virar. E eu não virei. Fui teimoso e fui reto. E, às vezes, de novo, ele nos manda virar e a gente segue em frente de volta. E vem aquele arrependimento. Por que eu não segui o GPS, né? Agora estou aqui parado, não posso fazer nada. Se eu tivesse virado, se eu tivesse seguido a orientação, eu estava andando, né? E olha que esse exemplo do GPS é muito legal, porque talvez Deus esteja respondendo para a gente o tempo todo. Talvez Ele fale conosco todos os dias, mas acontece uma coisa curiosa, igualzinha do GPS. Vire à direita e nós seguimos reto. Daí a gente anda mais algum pouco, reto, e o GPS fala, recalculando a rota. Daí ele recalcula, fala, vire à direita os próximos 300 metros. E a gente vai reto. Teimoso, né? Vai reto. O GPS vai recalculando a rota. Eu só não sei falar na mesma, mas vocês, no cérebro de vocês estão escutando, recalculando a rota do GPS. E vocês percebem que o GPS nunca fala, caramba, como você é tapado, hein? ou fala, puxa, você é um péssimo motorista. Não, o GPS não fala isso pra gente. E também ele nunca diz, depois das nossas teimosias, desisto, você que se vire, segue o caminho que você quiser seguir, que eu não vou mais te dar dica. O GPS não faz isso. Ele sempre recalcula. Sabe o que isso me lembra muito? A misericórdia de Deus e a paciência de Deus com a gente. Porque às vezes quando Deus coloca alguém no nosso caminho, dando as dicas e tudo mais, e a gente resolve, não, vou seguir reto. Deus recalcula tudo pra gente. Deus, por mais que a gente vá para o caminho errado, Deus prepara de novo novas dicas, novas instruções, novos amigos, novos livros, novas orientações, para que a gente vire à direita na próxima. E se a gente não quiser, não fizer, falar, não, hoje eu vou pro bar, vou assistir o jogo, vou fazer não sei o quê, tudo bem. Deus é misericordioso, Deus é paciente, Ele vai recalcular a rota para a gente. Então, tanto no trânsito, irmãos, quanto para chegar a algum destino, quanto no nosso desenvolvimento espiritual, como estava falando, a gente precisa ter disciplina e a gente precisa prestar atenção nas coisas. E, se possível, um pouquinho menos de teimosia também. No livro Pão Nosso, Emmanuel traz uma explicação muito bonita, e ele fala que Deus responde através das circunstâncias. Isso é muito bonito e a gente precisa prestar atenção nisso. Porque nem sempre através de acontecimentos extraordinários, porque às vezes a gente fica esperando milagres. A gente quer que um milagre aconteça, que alguma coisa fenomenal aconteça. E realmente, às vezes acontece. Às vezes acontece coisas, situações que a gente olha, curas fantásticas, que a gente olha e fala, meu Deus, realmente Deus existe, porque olha o milagre que aconteceu. Mas não espere que sempre vai ser assim. Às vezes a coisa acontece com uma sutileza. Muitas respostas estão escondidas na nossa rotina do dia a dia. E olha o perigo aqui, porque na nossa rotina do dia a dia, eu acredito que todo mundo tem uma rotina muito turbulenta, que acorda cedo, acorda atrasado, pega o ônibus, pega o trânsito, chega e tem já um monte de assuntos para resolver, chega na empresa, tem um monte de tarefas. É difícil, às vezes, a gente prestar atenção no que está escondido, o que Deus preparou, o que Deus colocou ali no meio da rotina do dia a dia que vai nos ajudar. E às vezes a gente não vira à direita e passa reto. Então a gente precisa estar atentos e procurar entender isso. É muito importante. Então, irmãos, já se encaminhando para o nosso encerramento, eu acho que todo mundo aqui já achou em algum momento da vida
que Deus estava em silêncio. Esse foi o motivo da provocação, da brincadeira. E talvez hoje a gente tenha percebido uma coisa: Deus nunca ficou em silêncio com a gente. E nós é que esperamos desesperadamente ouvir uma voz. A gente quer que Deus vá lá e bata a porta e pegue no braço, mas isso não vai acontecer. A gente precisa entender que às vezes a resposta vem através de pessoas, às vezes não sempre um marido, às vezes uma esposa que Deus colocou no nosso caminho, e às vezes até antes mesmo da gente iniciar essa vida, Deus já está respondendo para a gente, porque quando Ele nos coloca com um pai, uma mãe, ninguém nasce numa família de graça. Tem uma resposta e tem uma razão para isso. E já é uma resposta de Deus às nossas preces, mesmo antes da gente nascer. Então, às vezes, Deus coloca para a gente oportunidades, tempo, às vezes um aprendizado e, principalmente, Deus responde com a presença constante dos nossos amigos, nossos benfeitores. Eu acho que todo mundo aqui tem algum parente, tem algum amigo que já não está mais nessa vida, mas com certeza eles estão do nosso lado apoiando, eles estão do nosso lado intuindo, eles estão torcendo, porque eles torcem demais para o nosso sucesso e para que a gente não cometa os deslizes. Então a gente tem também uma responsabilidade em relação a isso. Tanta gente torcendo para a gente do lado de cá e do lado de lá, é importante que a gente preste atenção nisso. E há uma frase do Emmanuel que eu acho que dá para resumir, já que a gente está fechando, encerrando essa conversa, dá para resumir essa conversa toda. Eu nem precisava ter apresentado essa palestra hoje com essa frase de Emmanuel. A resposta de Deus chega sempre no tempo da necessidade, embora nem sempre no tempo da nossa vontade. Talvez alguns tenham chegado hoje aqui pensando, faz tanto tempo que Deus não responde às nossas preces, então vamos sair daqui com a certeza que Deus nunca deixou de nos responder. Talvez o maior milagre da prece, o maior milagre das nossas orações não seja mudar a vontade de Deus ou pedir ou direcionar para que a vontade de Deus esteja adonando com as coisas que a gente precisa. Talvez seja permitir que Deus mude a nossa. Então vamos permitir, porque quando a gente mudar isso, o mundo inteiro começa a mudar ao nosso redor, nosso círculo de amizade, nosso círculo familiar. Então essa é a nossa responsabilidade e a mensagem que os bons espíritos nos deixam na noite de hoje. Ótima noite a todos e que Jesus, nosso Mestre, abençoe a cada um de nós, a cada um de vocês e seus familiares no retorno para casa. Muito obrigado. O Grupo Espírita Caminho da Luz vem com muita alegria convidar amigos, familiares e toda a comunidade para o nosso almoço beneficente que acontecerá no dia 19 de julho no sítio Chico Bento, um local de amplo estacionamento ligado à natureza, com conforto e segurança, onde será servido 3 tipos de massa, 3 tipos de molho, galeto e saladas. Os convites já se encontram à venda. Crianças de 0 a 4 anos não pagam. De 5 a 10 anos, o valor é de R$ 35. E acima de 11 anos, o valor é de R$ 60. Procure qualquer trabalhador da casa. Lembrando que todo o valor arrecadado com a venda será em benefício do Grupo Espírita Caminho da Luz. Assim estaremos felizes com a presença de todos. Nos encontramos lá. Até breve!